Olá, eu me chamo Victor Galeno, eu sou designer e diretor criativo da Galeno e hoje eu estou aqui para contar um pouco sobre a minha história. Eu nasci em Brasília e foi em Brasília onde tudo começou. Desde muito novo eu sempre tive um interesse por arte muito forte e tudo que precisava usar a criatividade era sempre o que eu mais gostava de fazer. Eu sempre quis me expressar através da arte. Eu fiz curso de desenhos, curso de pintura, curso de dança. Eu lembro que os meus trabalhos na época de colegial eram sempre os mais criativos e os mais elaborados. E eu sempre fui reconhecido por isso. As pessoas sempre enxergavam isso em mim. Eu adorava fazer desenhos, colagens, pinturas, tudo aquilo que eu pudesse colocar a minha imaginação e a minha criatividade em prática. Quando eu paro para lembrar dos momentos de colegial que mais me marcaram, são sempre esses momentos onde eu estou exercitando a criatividade, produzindo de alguma forma. E me expressar através da arte em suas diferentes formas sempre foi algo muito natural para mim. Ainda muito novo, na época de jardim de infância, como a gente chama, era sempre eu que participava das danças de festa junina, sempre me prontificava. Eu tenho muitas lembranças dessa época, porque me marcaram muito. Então, eu tenho muitas fotografias também. Eu adorava estar ali dançando, usando aquelas roupas diferentes, podendo me expressar naquele ambiente. Naquela época era uma forma de expressão através da dança, do me vestir para aquele momento, que de forma alguma eu entendia, muito pela minha idade na época, mas que hoje eu entendo que foi o começo da construção da minha história até me tornar um profissional criativo, que ali estava iniciando muitas coisas. Então, desde muito cedo, tudo indicava que trabalhar com algo que envolvesse arte seria o caminho que eu iria seguir. E ainda seguindo na época de colegial, meus uniformes nunca eram padrão. Eu sempre dava um jeito de diferenciar de alguma forma e colocar a minha personalidade ali. E parando para analisar, assim, em todos os momentos da minha vida, eu me importei com a roupa. Eu lembro da roupa que eu usei em vários momentos da minha infância, da minha adolescência, momentos que eu queria impressionar de alguma forma, impactar pessoas por algum motivo, e era sempre usando o artifício da roupa para que isso acontecesse. Isso tudo quando eu era ainda muito novo. E à medida que eu fui crescendo e compreendendo esse meu lado criativo, essa minha relação com a roupa, eu comecei a entender a importância da roupa indo além do vestir, mas como uma forma de expressão e com vários significados. Então, depois de começar a me descobrir, começar a entender essa minha forma de me expressar, essa minha relação com a minha criatividade, eu comecei a sentir a necessidade de me encontrar em algo de encontrar algo que eu pudesse colocar em prática o que eu gostava de fazer, da forma como eu gostava de fazer. E foi nessa busca que eu comecei a enxergar a moda como o único caminho para exercer a minha criatividade da forma como eu realmente gostaria. Mas eu não sei dizer assim um exato momento onde eu decidi que eu iria trabalhar com moda, que eu iria cursar moda. Foi algo tão natural para mim que eu nunca parei para pensar o que eu faria da vida. Eu nunca tive questionamento sobre qual caminho seguir, sobre qual faculdade cursar, qual profissão eu vou exercer no futuro. Quando eu converso com amigos sobre escolhas que a gente fez na vida e tudo mais, eu sempre tenho essa conversa com amigos mais próximos. É, eu sempre pontuo que eu nunca cogitei seguir outro caminho que não fosse o que eu faço hoje. E quem convive comigo, quem me conhece, minha família, meus melhores amigos, sabem disso. Muitas pessoas entram na faculdade, mudam de curso por diversas vezes, não encontram um caminho. Não que tenha algo de errado com isso, acho que cada um tem o seu momento. É, mas eu sempre fui muito certo do que eu queria.
Às vezes eu paro para pensar por que eu escolhi estar envolvido com esse universo criativo, esse universo da moda, e de fato eu realmente não sei dizer. Porque eu não vejo que foi uma escolha minha, sabe? Eu acho que fui escolhido, digamos assim. Eu não parei para pensar e escolher. Eu acho que toda a minha vida foi seguindo um caminho muito natural. Eu acredito que foi uma questão de me encontrar mesmo na moda e não de ter feito essa escolha. Eu acredito que por isso eu amo tanto o que eu faço. E é claro que no percurso você pode fazer escolhas de seguir, de voltar, de seguir por outros caminhos, de mudar a rota, mas eu nunca pensei nessas possibilidades. Optar por outra coisa que não fosse trabalhar com moda, que não fosse fazer o que eu faço hoje, nunca foi uma possibilidade para mim. Eu acho que eu nunca seria feliz sabendo que eu poderia estar fazendo o que eu amo, fazendo o que eu realmente gosto e não faço. Por mais dificuldades que existam, como em toda outra profissão, em todos os outros caminhos, existem coisas boas e coisas ruins. Mas quando você faz com amor, quando você está ali porque você quer estar ali, as dificuldades parecem se tornar menores. Elas se tornam estímulos que só te dão força para você mostrar o porquê realmente você quer estar ali. E no meu caso, eu sinto que é isso que eu nasci para fazer. E voltando um pouco lá atrás na nossa cronologia, logo após finalizar o colegial, eu já sabia então o que eu gostaria de cursar, o que eu gostaria de fazer, que era cursar design de moda, que era trabalhar com moda. Então, no ano seguinte, eu comecei o curso na única universidade que ofereceu o curso aqui em Brasília. O curso teve duração de mais ou menos 2 anos. E foi lá onde eu comecei a aprender a costurar, a modelar, entender muito sobre a história da moda, sobre moda mesmo, e as diversas outras coisas que a faculdade nos ensina. E estar vivendo aquele momento e aprendendo tudo aquilo, para mim era de muito entusiasmo, porque era realmente o que eu gostaria de estar fazendo. Então, essa paixão por estar ali me tornou um aluno muito, muito, muito dedicado. Eu sempre me esforçava ao máximo nos processos de criação, na execução dos trabalhos, virava noites e noites e me esforçava muito para realmente ser um dos melhores naquele ambiente. E eu realmente fui um dos melhores naquele ambiente. E foi ainda naquele período de faculdade que eu comecei a tentar me ingressar no mercado de trabalho através de alguns concursos na época. E eu participei, fui finalista de 2 concursos. Um que foi promovido pela extinta Daslu, que era para trabalhar no setor de criação da marca, e eu fiquei em segundo lugar. Fui para São Paulo, fiquei em segundo, voltei para Brasília. E o outro foi um concurso promovido pela Casa de Criadores, que seria para integrar o line-up do evento. E nesse eu lembro que foram mais de 90 projetos apresentados e eu fiquei entre os 5 finalistas, mas só os 2 primeiros desfilavam na temporada, então eu não participei. E esses 2 momentos foram momentos que me deixou muito feliz na época, porque por mais que eu não tivesse ganhado, eu havia ficado entre os finalistas e isso era de muito reconhecimento para quem estava ainda nos primeiros meses de faculdade. E depois disso, assim que eu finalizei a faculdade, eu queria continuar estudando, queria continuar me aperfeiçoando e também me inserir no mercado de trabalho. E Brasília nunca foi o melhor mercado para moda, tanto nem no âmbito profissional e nem no âmbito acadêmico, assim. Então, no ano seguinte, eu decidi mudar para o Rio de Janeiro para cursar pós-graduação em design. E o curso durou em média mais ou menos um ano e meio. E ainda durante a pós-graduação, cursando a pós-graduação, eu comecei a me inserir no mercado, trabalhando como stylist e diretor criativo e colaborei com diversas marcas, fotógrafos, revistas e sites nacionais e internacionais.
e fiquei trabalhando, produzindo editoriais no Rio e alguns pontuais em São Paulo. E foi nesse momento que eu comecei a aprender mesmo sobre o funcionamento do mercado. Eu comecei a entender e compreender o que era fantasiado sobre o mercado de moda e o que realmente era a vida real. Muitas pessoas se iludem muito com o mercado vendo do lado de fora, mas quando você tá dentro e trabalhando ali, você vê que é muito trabalho, é muito esforço, é muita determinação. E durante esse período trabalhando como stylist, eu finalizei a pós-graduação e comecei a trabalhar no setor de criação de uma grande marca no Rio de Janeiro. E trabalhei desenvolvendo produto durante 2 anos para essa marca. É, e foi uma super experiência, porque eu tive a oportunidade de trabalhar em diferentes linhas de produto, desde a linha mais comercial, que era a linha de malha, até a linha conceitual, que era a linha desfilada no São Paulo Fashion Week. Então foi uma super experiência que me proporcionou muito conhecimento de produto, de matéria-prima, de aviamentos e também muito conhecimento de mercado mesmo. Por mais que a minha área de atuação dentro da empresa fosse na área criativa, eu sempre observava muito e buscava entender os outros setores. E o entendimento sobre o mercado é o mais importante, assim. E faculdade nenhuma oferece esse conhecimento, sabe? E o tempo de estudo é muito necessário, sem dúvida é muito enriquecedor, mas o conhecimento de mercado é um aprendizado que nenhuma faculdade consegue te ensinar. E bom, depois desses 2 anos nessa empresa, eu decidi por voltar a trabalhar com styling. Então eu saí de lá e continuei por alguns meses morando no Rio e trabalhando com styling no Rio de Janeiro e fazendo alguns trabalhos pontuais em São Paulo novamente, até que eu decidi de vez me mudar para São Paulo. E eu morei por lá por alguns meses trabalhando como stylist, até que eu decidi que não era mais isso que eu gostaria de fazer. Por mais que eu amasse trabalhar com produção de moda, eu realmente gostava muito, mas eu queria começar a tirar do papel alguns projetos. Eu achei que seria o melhor momento, aquele momento era o momento ideal para isso. Então, depois de tomar essa decisão, resolvi que seria melhor voltar para Brasília. E pouco tempo depois que eu voltei para Brasília, eu comecei a prestar consultoria criativa voltada para desenvolvimento de coleção para algumas marcas locais. E também comecei a dar um curso sobre styling e produção de moda, é, com base nas minhas experiências de mercado. Então era um curso muito prático e, enfim, era uma mistura de teoria com prática, mas era muito prático. Depois de um tempo em Brasília, eu participei de um concurso, o Destaque Moda Senac, fui vencedor na categoria masculina. E logo em seguida, eu resolvi iniciar a minha marca e foi que era o meu maior projeto, assim, o meu primeiro dos projetos quando eu voltei para Brasília. Então nasceu a Galeno, que é onde eu consigo expressar minha criatividade e tem sido a minha maior escola, assim, sem dúvida. Porque ser empresário, ser dono do seu próprio negócio vai muito além de criar produto, desenvolver coleção. E como eu falei, é um sistema que faculdade de moda não te ensina. Então é preciso ir fazendo e testando diferentes maneiras até encontrar a sua maneira de ser produtivo comercialmente, ser produtivo criativamente. Mas eu fico muito feliz porque com 1 ano de marca a gente ganhou um selo de reconhecimento do São Paulo Fashion Week, que em uma ação que eles estavam promovendo no Brasil inteiro. E esse ano eu tinha programado um calendário de crescimento da marca, de expandir a marca e levá-la para outros lugares, mas infelizmente com o acontecido da pandemia, o que ninguém esperava, não conseguimos dar continuidade e é isso, mas eu torço muito para que tudo volte aos eixos o mais rápido possível e que todos nós possamos seguir com os nossos planos, mas agora com uma maneira diferente, uma visão diferente, porque as perspectivas não são mais as mesmas
Mas eu acho que é isso. E, enfim, essa é a minha história. Quem assistiu até aqui, muito obrigado. Eu espero ter ajudado e servir de inspiração, de aprendizado de alguma forma. E é isso. Muito obrigado e tchau.